chamar ao palco para falar sobre pontes pré-fabricadas, viaduto de acesso ao porto de Itaguaí, Rio de Janeiro, e contorno rodoviário de Florianópolis, os engenheiros Luiz Live e o engenheiro Charles Hipólito. Por favor, subam ao palco. O engenheiro Live, engenheiro civil, formado pela PUC Rio Grande do Sul, atuou no setor de pré-fabricados como gerente nacional de projetos e gerente de unidade de negócios da Cassol Pré-Fabricados, e é consultor especializado em projetos, produção e montagem de elementos pré-fabricados em concreto. Bem-vindo, Live. Beleza? E o engenheiro Charles é engenheiro civil pela Universidade Federal de Santa Catarina e atualmente é gestor de orçamentos da Cassol Pré-Fabricados Limitada. Bem-vindo. Essa é uma honra para a Cassol, para mim, em particular, estar falando para uma plateia tão seleta, composta por engenheiros tão ilustres, e de uma especialidade que, na verdade, foi a minha formação e é até hoje, que é a engenharia de estruturas, né? Um pouco fazendo projeto, um pouco como gestão de projeto, e um pouco agora também como invenção de projeto, que eu chamo, que é readaptar o pré-fabricado para a necessidade que a gente encontra no mercado, os desafios que a gente encontra do pré-fabricado, né? Na mesa de abertura, muitos falaram sobre inovação, sobre o momento do mercado que a gente está vivendo hoje, que é um mercado que exige que a gente transforme a palavra crise na palavra criar. E é um pouco do que a gente faz no dia a dia, todos nós, no nosso escritório, nos nossos escritórios, nas nossas empresas, nas empresas que a gente participe da consultoria, criar alternativas para viabilizar empreendimentos. São tão poucos os novos empreendimentos que estão aparecendo, que a gente investe mais o nosso tempo não no nosso core, que é fazer o projeto, mas sim a gente virou engenheiro de criação. O Rafael mostrou muito bem aqui os desafios que ele enfrentou nas duas obras, né? Mas o Museu do Amanhã foi realmente um projeto espetacular, eu considero espetacular. A concepção arquitetônica, as formas arquitetônicas diferenciam-se de todas as estruturas que a gente já um dia, que eu pelo menos tenha visto, né? São coisas absolutamente sui generis, né? E aí está o desafio, e aí está o criar da Enget, de ter transformado essas estruturas de formas tão complexas numa estrutura viável economicamente e sem falar, obviamente, na segurança estrutural que ela tem que auferir à obra, né? Eu vou falar um pouquinho da Cassol, porque eu acho que é interessante. A Cassol é patrocinadora do CBPE pela primeira vez, o que também é muito orgulho para a gente, o Vendramin ter nos convidado para apoiar esse evento que a gente acompanha há tanto tempo, desde o primeiro, né, a gente participa. Alô? E é muito prazeroso para a gente poder participar. E eu gostaria de apresentar a Cassol a todos como uma forma da gente só nivelar um pouquinho a plateia, para quem não conhece ainda, e para quem já conhece, aprofundar um pouquinho. E depois a gente vai passar para dois cases. Um eu vou explicar muito rapidamente, porque não é tão inovador, embora tenha inovação. E o outro, Charles, engenheiro Charles Hipólito, que eu tive o prazer de contratar para a minha equipe na Cassol há quase 10 anos atrás, e que eu vou dizer, não me surpreendeu em momento algum, porque eu tinha absoluta certeza que ele ia ser muito melhor do que eu esperava dele, e ele realmente o foi. Vai apresentar um case mais complexo, um case mais, vou dizer, mais bacana, né, de adaptação de projeto. Então, começando, aqui. A Cassol Pré-Fabricados, ela faz parte do grupo, de um grupo maior, que chama Terra Firme Participações, né? São 5 empresas, cada uma com seu core, a Cassol Centerlar sendo a nossa maior empresa hoje, uma loja de varejo de home center, né? A Cassol Pré-Fabricados, a Cassol Pré-Fabricados, a segunda empresa do grupo, uma empresa uma construtora, incorporadora, Cobrasol, e mais recentemente a Cassol Malls. A Cassol Malls é uma empresa dedicada à criação e administração de malls, né? Principalmente na região de Santa Catarina, onde é o berço de nascimento da empresa, né?
É um grupo que ao todo faturou em 2018 1,1 bilhão. Esse ano, a nossa projeção é 1,3 bilhão. Quer dizer, é um grupo bem sólido. A gente atua desde o Rio Grande do Sul até Santa Catarina com as lojas, home center, madeireira, reflorestamento. E depois, no Sudeste, até Rio de Janeiro, Espírito Santo, um pouquinho de Minas Gerais com o pré-fabricado, né? Temos um land bank também bem expressivo, que vai ser a base para a expansão do Cassol Malls, né? E a Cassol Pré-Fabricados, que é o nosso o motivo da palestra, vamos dizer, o principal motivo da palestra, conta hoje com 5 fábricas, sendo que uma está já desatualizada. A fábrica do Ceará, de Aracati, foi uma fábrica criada especificamente para produção de torres eólicas em concreto. Eu vou mostrar depois um modelinho. E como o mercado da energia está um mercado muito em baixa hoje, ela está desativada esperando voltar aos leilões com preço acessível que permita aos investidores de novo contratar energia no mercado livre, né? O que aconteceu? Acho que é meio de conhecimento de todos, mas vale salientar, como a atividade industrial e a atividade geral do Brasil caiu muito, o consumo de energia caiu muito, os leilões de energia estão pagando muito pouco pelo quilowatt e os investimentos não são viáveis, né? Então a fábrica está lá parada, esperando uma nova boa onda, que esperamos todos chegue logo, né? Esperamos ansiosamente que chegue logo uma nova onda de prosperidade para o nosso país, né? A Cassol, como um grupo, faz parte da BSIC, na parte de pré-fabricados. Temos também o selo de excelência da BSIC. O selo de excelência da BSIC ele é auditado pelo Instituto Falcão Bauer e, como grupo, somos auditados pela Price, fazemos parte do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa e temos regras bem arrojadas de compliance. Se é que dá para dizer isso, né? Ou tem compliance ou não tem compliance. Nós temos compliance, ponto. Mas esse é um assunto muito sério dentro da Cassol Compliance. Um pouco da história do grupo. Nascemos em 1958, fomos criando fábrica, e agora em 2018 a gente está passando por uma modificação muito grande de gestão, está assumindo a 3ª geração. Nós vamos ter logo, e tomara que seja logo mesmo, um presidente novo na Cassol Pré-Fabricados, que é o filho do Murilo, que muitos conhecem aqui, que é o Felipe. Uma cabeça excepcional de 30 anos de idade. Essa é o nosso futuro, é o Cassol Digital, né? Um dia a gente vai fazer obra pelo computador, talvez, né? Só, sem precisar ir na obra. Que é o sonho. Mas vamos lá. Nossa capacidade produtiva, em torno de 25 mil metros cúbicos de concreto por mês. A gente não tem obra para isso. Estamos produzindo 12, 13, 11... dependendo da demanda, né? Mas já é uma produção bem expressiva, né? Estamos falando de 11 mil metros cúbicos de concreto na média por mês, nas fábricas ativas. Ano passado, a gente foi agraciado com 4 prêmios que a BSIC... Olha, esqueci o logo da BSIC aqui, desculpe. A BSIC faz, durante o jantar de encerramento do ano, o prêmio BSIC, e nós ganhamos 4 prêmios muito bacanas. Um, inclusive, foi uma menção honrosa das torres de concreto, né? As torres de 120 metros de altura, todas em concreto para aerogeradores. E outras obras mais comuns, essa aqui eu vou falar um pouquinho depois, que também tem um aspecto de inovação, né? Voltando lá à inovação, a gente está num momento da engenharia, como eu já falei antes, que a gente tem que fazer mais com menos, né? Então eu queria apresentar, a palestra está um pouco dividida em 3 partes. A primeira vai ser sobre as coisas bacanas que nós fizemos, que a gente chama hoje de inovação. Eu chamo de coisas bacanas, foram desafios diferentes, desafios que saíram da caixa, né? Daquela caixa do pré-fabricado que a gente fala, saiu bem fora dessa caixinha. E para inspirar vocês a pensar no pré-fabricado, e agora falando talvez como diretor da BES de pré-fabricado, como consultor da BSIC de pré-fabricado, a presença do Marcelo, nosso diretor técnico na BSIC, a inspiração de fazer coisas diferentes do que uma caixa em pré-fabricado. Eu vou passar alguns exemplos bem simples, são poucos, antes da gente entrar no case principal, para mostrar o que a gente fez e por que a gente fez, como que a gente fez, de uma maneira muito sucinta, né? Essa aqui é a primeira obra, não é uma obra faraônica, não tem nada de espetacular nessa obra, mas ela tem uns conceitos
interessantes. Isso é uma passarela estaiada, que o Júlio Timerman, inclusive, nos ajudou a conceber. Júlio, lembra dessa aí, Júlio? Em Florianópolis, lá? Qual é que é a grande inovação disso aqui? Isso aqui tem um vão, essa passarela tem 2 vãos de 25 metros. Se a gente for fazer uma passarela com 25 metros com vigas, a gente está falando de uma viga de 1,30 m, 1,40 m de altura, mais ou menos. E como a gente tem um gabarito embaixo da rodovia mínimo, significa que eu tenho que subir a estrutura 1,30 m, 1,40 m, 1,50 m, alguma coisa. Eu subir a estrutura significa, pela inclinação máxima que eu posso ter de rampa, ter mais rampas. Né? Então, o que a gente inventou, inovou, reinventou, criou, com a palavra que a gente quiser usar, né? A gente fez uma passarela com 2 lajes pré-fabricadas de 26,5 de altura, suportada por estais aqui no meio. Então, aqui eu tenho um vão de 12,5, um vão de 12,5, 12,5 e 12,5. Com isso, a gente reduziu a altura estrutural de 1,40 m, 1,30 m, alguma coisa do gênero, para 26 mais 7 de capa, 34 centímetros. E a gente reduziu alguns metros de rampa. Né? Hoje, essa foto é recente, então ela sofre daquele mesmo problema levantado, né, na mesa de abertura, falta de manutenção. Né? Nem a limpeza é feita mais, mas, enfim, isso aí um dia a gente vai conseguir suplantar esse problema de manutenção de estruturas. Né? Então, a primeira que eu queria mostrar para vocês é isso, reinventar. Uma laje alveolar dessas custa, por metro quadrado, montada, R$ 250 por metro quadrado. Os estais foram feitos com barras de Vidag protegidas. Estão lá até hoje, não tem nenhum sinal de patologia grave, a não ser essa sujeira que está aparecendo na foto. Foi uma reinvenção. Vamos reinventar a engenharia. Né? Aqui não tem reinvenção, a não ser que, na época de PAN, na época de Copa, a gente teve que fazer a obra muito rápido. Muito rápido, muito rápido, muito rápido, muito rápido. Tivemos problemas de aprovação de projeto, problemas de liberação de ambiental, problemas de não sei o quê, problemas de alteração de não sei o quê. E quando a obra era liberada, tinha que ser muito rápido. E a inovação aqui vem, na verdade, do cerne do pré-fabricado, né? Fazer rápido, fazer bem feito, fazer rápido. Diversas obras, essa aqui é a Centro Olímpico de Tênis para as Olimpíadas. Ah, não, isso aqui já é outra coisa. Vários estádios que foram feitos com a tecnologia do pré-fabricado. Eu acho que para a Copa toda só teve um estádio que foi feito em loco, se não me engano, só teve um, o resto foi tudo pré-fabricado, justamente pela agilidade e que o sistema pode promover. E pela repetitibilidade, que o Marcelo levantou também, o Marcelo Quadrado levantou na mesa de abertura, o benefício do pré-fabricado, né? Repetição de peça, agilidade, redução de desperdício no canteiro, redução de contingente em obra, redução de pessoas e funcionários expostos ao risco em obra. Enfim, sustentabilidade. Me ajuda aí, Marcelo, mais o que a gente pode dizer do pré-fabricado? Custo. Resume tudo isso em custo. Né? Essa é a grande, vamos dizer, inovação. Nós fizemos também, esse prédio eu gosto de mostrar bastante, porque foi, por muito tempo, o recorde de altura de pré-fabricado. Aqui no Brasil tem 53 metros de altura. É um shopping no Rio de Janeiro, Shopping Via Brasil. Os desafios maiores foram as fases transitórias, a fase de montagem dessa estrutura, antes da solidarização. Né? Esse projeto é do Carlos Mello, aqui de São Paulo, e o que foi feito foi bolado um núcleo rígido longitudinal e 2 ou 3, agora não lembro mais, núcleos rígidos transversais, que é onde a estrutura toda se apoia para os efeitos de desaprumo e efeitos de carga horizontal, e os setores entre esses núcleos rígidos são estruturas rotuladas convencionais pré-fabricadas. Então, é aquele velho modelito que, inclusive, vinga nos Estados Unidos até hoje, um núcleo rígido com estruturas rotuladas ao seu redor. Né? A gente só adaptou isso aí para uma edificação mais robusta, com 1, 2, 3, acho que 4 núcleos rígidos para enrijecer toda a estrutura. A altura não é mais um problema para o pré-fabricado, é isso que eu quero mostrar com essa obra. Né? Algumas obras também que ofereceram desafios, a Carolina vai confirmar, Pipe Rex e indústria, eles foram territórios praticamente exclusivos das estruturas de aço. Né?
por conta da precisão de nivelamento que tem que ter os apoios para as celas dos tubos que vão ali entrar, né? Então, o desafio nosso era o seguinte: o pipe rack resistiu aos esforços, que não são pequenos, transversais, longitudinais, isso aí não tem problema nenhum, a gente resolve. O desafio era como fazer com que o pré-fabricado, com que o concreto, que trabalha em centímetro, comece a trabalhar em milímetro, né? Então, foi desenvolvido vários sistemas de apoio reguláveis para as vigas e também para o apoio da cela, que é uma chapa que vai em cima da viga, onde a gente conseguiu, após a montagem, fazer o nivelamento perfeito dos apoios dos tubos. Inovação também, pré-fabricada em outra utilização, incomodando um pouquinho um mercado que era quase que exclusivamente metálico, né? Isso aqui foi na Repar, no Paraná. Prédios altos, de novo, esse prédio tem, se não me engano, 8 pavimentos. É um deck park em Porto Alegre, com painéis de fechamento. Não é mais problema, a gente não fala mais em pré-fabricado hoje como sendo o galpão, como sendo, enfim, o prédio alto, prédio bonito, a gente faz em pré-fabricado também, não é mais um tabu isso. Eu vou me apressar, porque senão não vai dar tempo. Esse prédio aqui é um prédio de 14 pavimentos, que ele foi feito também, já fazem, acho que 14 anos, 2004, 2005. Ele é uma estrutura mista, onde os pilares foram feitos em loco e as vigas e lajes feitas em pré-fabricado. É o prédio onde é a sede hoje da Terra Firme Participações, que é a controladora do Grupo Cassol, montado com grua, vãos de 8x8. Eu não botei uma foto final, né? E esse aqui, para nós, foi o estado da arte dentro da empresa, dentro da Cassol, com um prédio em altura. Esse prédio é um shopping em Jaraguá do Sul, em Santa Catarina, projeto da RKS, né, Charles? Da RKS Estruturas de Florianópolis, tem 65 metros de altura. É um shopping embaixo com uma torre comercial anexada, né? Estamos de novo falando, a altura não é problema para a gente, mas para gente pré-fabricada, né? Ali aquela obra que foi prêmio, esse aqui é o aeroporto de Vitória, que aqui tiveram alguns desafios bacanas. Assim, né? Bacanas. Primeiro, esse pilar em V, esse projeto é da EGEL, de Curitiba, do Quevedo e do... esqueci o nome do outro, faz parte. Esse pilar em V foi concretado numa hora só, numa etapa só, um pilar com dois ramos circulares, aqui ele ficou ovalado, volta a ser circular aqui embaixo, e lá em cima ainda tem uma viga travessa retangular. Nós usamos uma forma diferenciada, se viabilizou o pilar por ter uma repetição muito grande. A forma não viabiliza quando a gente tem pouca repetição, né? E outro desafio legal foi o seguinte, aqui a gente tinha um vão de 30 metros. Aqui, ora era o pilar em V, ora eram 2 pilares. Vão de 30 metros para pré-fabricado, para transportar do Rio, onde foi produzida essa obra, até Vitória, era muito complicado, né? Então, o que a gente fez? Aqui também, de novo, a inovação, né? Que eu considero inovação. A gente fez, volta, uma viga, ora com balanço, ora com duplo balanço. Na ponta dessa viga, um console. E nesse console apoiado uma viga de 20 metros. Para viabilizar um vão de 30 que eu tinha aqui, né? Na verdade, aqui dá 25 até aqui, mais 10 ali, dá 35 metros total. Né? Foi bacana, foi um desafio bacana, cargas pesadas, uma laje de 32, se não me engano, uma carga de 1.500 quilos. O vão da laje era muito grande, tem 10 metros de vão de laje. Então, essas vigas são duplas a cada apoio, eu tenho um pilar, uma viga de cada lado, para poder fazer essa estrutura funcionar legal, né? Em cima desse pilar aqui nascia a cobertura metálica, que é aquela cobertura metálica que está lá. Vem aqui o apoio aqui embaixo, e os painéis não são de concreto. Os painéis. Um outro negócio que a gente criou também é o prédio popular, que a gente chama de prédio popular, mas é um prédio pré-fabricado, de até 5 pavimentos. E qual é o grande barato desse prédio? Eu, com 6 pessoas, eu monto 16 unidades em 10 dias. Com a fundação pronta. Esse é o grande barato do prédio. E também outra coisa, no desenvolvimento do projeto, aí um pouquinho do nosso fórum aqui,
a gente priorizou peças que eu pudesse montar com o guindaste mais barato que tem no mercado. Então as peças tinham peso de 8,7, 9 toneladas no máximo, que era o que me permitia usar um guindaste de 25 toneladas, que é um guindaste baratíssimo, que me permitia transportar 2 peças, pelo menos a cada 2 ou até 13 peças a cada frete. Ele foi feito para ser barato. A concepção estrutural dele são paredes portantes aqui, no meio, com essa escada feita toda de uma vez só. A escada já chegava prontinha, com a escada pronta, com as paredes, é o nosso núcleo rígido, né? Lajes alveolares, de novo, qual é o maior vão de uma laje alveolar de 20, que é a laje barata, que a gente pode conseguir para uma carga de 300 quilos? 12 metros. Então, o nosso vão máximo aqui era 12 metros. Cada pavimento, 4 unidades, 4 pavimentos, 16 unidades, e aqui no Rio de Janeiro nós fizemos 9 prédios com 5 pavimentos, 20 unidades. Fizemos mais alguns e empacou um pouquinho o produto para obras do Minha Casa Minha Vida. A gente precisava crescer um pouquinho e a estrutura não comportaria, essa estrutura não comportaria um prédio mais alto do que 5. Né? A torre eólica, eu já falei para vocês, são 120 metros. Vou passar logo para o viaduto de Itaguaí, senão o Charles não consegue falar nada aqui depois. Essa também foi uma obra bem desafiadora, né? No Rio de Janeiro, quem construiu foi a BTE, e era composto de 4 obras de arte, né? Um volume total de 6.500 metros cúbicos de concreto. E muita estaca centrifugada também, né, que a gente também fornece. Grandes desafios, a compatibilização dos projetos, do projeto que já estava pré-concebido no modelo convencional, in loco, para o sistema industrializado, né? E os 2 maiores aqui, eu tinha vigas de 64 toneladas para ser transportada e vigas de até 86 toneladas para ser transportada. Né? O desafio foi como fazer isso. Né? Então a gente pegou e dividiu um pouquinho isso, como que a gente vai fazer cada tipo de estrutura. Né? Mas eu queria pegar esse cara aqui, que é o mais emblemático para nós, é o viaduto da Pera ferroviária lá. É um viaduto que foi feito com vigas, com vão central de 29,60 metros, na verdade não é um vão central, o vão dela total era 36 metros, com 2 metros e alguma coisa de altura. Só que pelo peso que daria isso, a gente pegou a viga, fez uma viga central, uma viga I, vou passar para cá que é mais fácil, uma viga I, com uma seção de 2,5 metros por 90, se não me engano, com pré-tração, ou seja, cabo reto feito na fábrica, cabos de 15.2, eu tenho 24 cabos de 15... 24? 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 24 cabos de 15.2, que me dá 480 toneladas de proteção em fábrica. E eu fiz o trecho central. Eu não, Cassol, desculpa. Eu nem estava na Cassol na época, tá, gente? Estou só apresentando aqui. A gente fez o trecho central. E fizemos cabeceiras... Perdão. Opa. Cadê? Aqui está melhor. Essas cabeceiras... também pré-fabricadas, 3,85 metros de cada lado, para ser feita uma solidarização em loco. Então eu transportava uma viga central de 29,60 metros, com pré-tração, para a obra. Chegava na obra, botava num estaleiro, anexava 2 cabeceiras armadas nesse estaleiro, posicionava, nivelava tudo. E aqui está um detalhezinho da cabeceira, né? Cada cabeceira pesava 6,70 toneladas, uma coisa assim. E depois passava cabos de pós-tração para juntar tudo isso. Então aqui eu tenho 4 cabos de 6 cordoalhas de 15.2. Então são 24 mais 480 toneladas aí de proteção, de pós-tensão, para juntar todo mundo. E o resultado final, aqui a armadura do trecho central, né? Aqui o caminhamento dos cabos de pós-tração. Ficou meio apagadinho ali. Enfim, não é informação relevante. O transporte, a primeira logística dentro de fábrica. Isso aqui é a carreta pegando uma viga dessas para tirar da fábrica. O cara tem que ser um bom motorista, né? O transporte do trecho central, o transporte da cabeceira aqui, tudo chegando na obra,
cabeceira, que eu chamo, é a ponta, né? Aqui está o ponto de emenda, aqui as bainhas por onde vai passar a cablagem toda, a viga protendida final. Aliás, aqui está antes da proteção, mas está quase lá, né? Então essa, para nós, a montagem dessa viga, então, enfim, já tem vários equipamentos especiais para montar isso aí. Para nós foi um desafio, que foi uma viga ao todo de 86 toneladas, a gente fazer em 3 partes, emendar tudo isso na obra. Foram vários desafios. Primeiro, convencer o verificador, né, do viaduto lá que isso aí funciona, né? Isso foi um grande desafio. Depois, transportar, projetar isso aí. Tiveram 4 empresas que projetaram essa estrutura. Vou voltar aqui porque merecem todos os créditos, né? Todos os créditos. Cadê? Esse é o tabuleiro, que é legal. Eu botei aqui, mas não mostrei, né? São 10 vigas na seção transversal desse viaduto, né? E ele ainda é esconso, mas esconso, porém reto. Projetistas de estruturas estão aqui. Cern Engenharia. Não consigo ler. Planave. Planave que foi que fez esse viaduto da Pera, tá? Planave Engenharia. Então, voltando para lá. Para nós foi um grande desafio isso aí. Está lá até hoje, funcionando. Mas, assim, a ideia dessa conversa é fazer uma provocação para vocês. Assim. Vamos pré-fabricar mais? Vamos facilitar nossas obras? Vamos pensar na hora de bolar uma estrutura, como é que eu posso fazer isso aí mais industrializado? Como é que eu posso trazer para dentro de uma fábrica com controle de qualidade, com tecnologia de concreto, com tecnologia de projeto, com controle de insumos, enfim, um ambiente controlado? Como é que eu posso trazer minha obra para dentro desse ambiente? Para deixar de ter a interface da obra. Deixar de ter o problema quando chove, quando o concreto não vem com o FCK certo, quando o nosso funcionário está doente, quando tem greve, quando isso, quando aquilo. Como é que a gente faz isso? Né? Mais do que o galpãozinho, mais do que a estrutura convencional de pré-fabricado, eu queria provocar vocês, e a minha apresentação foi para isso aí, a provocar vocês a pensar no pré-fabricado como uma solução para diversos outros problemas, diversos outros desafios, que eu poderia passar o dia inteiro falando para vocês dos outros que a gente passou, não tenha tempo, mas que a gente conseguiu adaptar pré-fabricado. Agradecer a atenção de vocês, eu vou passar a palavra para o engenheiro Charles, que agora sim ele vai fazer uma palestra técnica mesmo, que ele é o cara para isso aí. Obrigado, gente. Bom dia a todos. Ele está exagerando nessa parte aí, que o especialista aqui é o Lívia. Ele me contratou, então aprendi com ele. Vou falar sobre o contorno viário de Florianópolis. São diversas obras de artes especiais, vários viadutos, né? Alguns com vigas de 30 metros, outras com vigas de 25 metros. Isso. Então a Cassol foi contratada porque o projeto original era com vigas, com longarinas, com pós-tração. E daí, como a fábrica da Cassol em Governador Celso Ramos é próximo ao local da obra, viabilizou a mudança da estrutura de pós para pré-fabricação com pré-tração. E o nosso desafio foi fazer a alteração do projeto, né, de pós para pré-tração. Certo? Então, foram vários trechos, né, então eu vou passar rapidamente aí os diversos trechos. Então, tem no quilômetro 188, a Ponte Canal Saudades, tem a volumetria ali, Passagem Superior 4, Ponte Três Riachos, Ponte Rio Felício, tem a volumetria, a quantidade de longarinas. Deixa eu voltar um pouco. Aqui. Nesse trecho são 30 longarinas de 25 metros, a seção I, 50 por 1,40. No trecho 191, 8 longarinas de 30 metros. No trecho 192,
50 longarinas de 25 metros e 50 por 140. No trecho 183, 30 longarinas de 25 metros e 50 por 140. Trecho 204, 36 longarinas de 30 metros, 70 por 180. E a seção dessas vigas não é a original, que com pós-tração. A gente teve que pegar e adaptar para a seção que a Cassol possui as formas. Né? Então, o volume total aproximado de todos esses trechos deu 4.200 metros cúbicos. Né? Aqui tem a gente pegou então 2 projetos, um para a viga de 30, longarina de 30 metros e outro para a longarina de 25 metros. Então aqui tem o projeto original, né, que foi fornecido pelo contratante. Então a gente tem ali a implantação, são 2 pistas. Aí o corte, onde aparece pilares, fundação, o tabuleiro original. Outra alteração que a gente fez, importante, foram nas prelages. Aqui eram diversas prelages armadas, com 50 centímetros de largura. A gente transformou as prelages armadas em prelages protendidas. Depois eu vou mostrar para vocês. Logo abaixo ali aqui tem a seção original, ali as prelages originais. A forma original, né, com pós-tração, a posição dos cabos, as diversas seções, com a entrada dos cabos na cabeceira da viga, a complementação com armadura frouxa, e agora a nossa viga que foi transformada em pré-tração. Então, aí a forma, né, onde a gente vai montar, alteramos as pré-lajes para pré-laje protendida, daí as pré-lajes têm largura de 1,25, tá? Se adaptar à pista. A nova seção, ali a nova seção, que é a seção Cassol. Aqui fica mais claro. Mudou a seção mudou a configuração da seção. As medidas básicas se mantiveram. Tem 1,80 de altura a total da seção. Mas a base mudou, a mesa mudou. Certo? Então, teve diversas alterações, diversos cabos de 15,2, 19 toneladas cada um. Então, um dos grandes desafios foi a mudança da fábrica para produzir as pistas, que a fábrica lá em Celso Ramos, a pista original dela, antes desta obra, era para 300 toneladas. E para produzir essas vigas, a gente teve que alterar toda a pista, porque as vigas requerem 600 toneladas de força para proteção. Então, o gigante era para 300 toneladas. Então, a gente teve que alterar a pista, reforçar e refazer a pista praticamente. O gigante da proteção passou de 300 para 600 toneladas. Aí um outro desafio foi os tirantes na extremidade do gigante, porque o solo lá é próximo do litoral, então é péssima a sondagem. Tá? Então, tivemos que fazer tirantes com dividag para segurar o gigante na posição no ato da proteção. Então, alteramos a pista, alteramos o gigante, para poder produzir todas essas vigas com 600 toneladas de proteção. Aí, a pré-laje, aqui a seção da pré-laje, ela ficou com 4 centímetros de espessura. Aí tem algumas nervuras, 2 nervuras com 8 cada uma. Então, ela foi protendida, então a gente conseguia produzir diversas, a maioria das pré-lajes rapidamente, esticando o cabo na pista de 120 metros, cortava as pré-lajes no tamanho para cada trecho, dependendo da distância entre as longarinas. Era um tipo de pré-laje, mas deu praticamente a mesma
pré-laje para todo o trecho, para todos os trechos do contorno viário, desses que a Casol ficou responsável. Certo? Aí, mais uma parte do projeto original. Aí tem a viga de 25 metros, certo? É o projeto original, está aqui. Também diversos viadutos com esta configuração, certo? Com a viga com 50 por 140. Aí o projeto original, o tabuleiro, o corte, né? As pré-lajes originais também, todas elas armadas, então diversas pré-lajes ia encarecer e dificultar muito a montagem pelas pré-lajes serem todas elas pequenininhas, né? E armadas. O corte original do projeto original, com a seção original, exceção de uma I-140, mas a mesa não era da nossa forma, a base da viga também não era da forma da Casol. Aí o projeto original com pós-tensão, posição dos cabos da viga, certo? Mais do projeto original. E aí, o projeto que a gente fez a adaptação. A viga ficou com a seção Casol, aí está o tabuleiro. Lá, as novas pré-lajes reprojetadas e adaptadas, todas elas protendidas. Aqui, a viga, a seção nova, a proteção, todas elas com cabo de 15,2 milímetros. Certo? As vigas foram adaptadas novamente. Mais um pouco do projeto original. Não, esse é o da Casol. A adaptação de todas as fases do projeto. O desafio importante aí foi o seguinte: todo esse projeto teve o CQP. E para a gente fazer a troca da pré-laje armada para a pré-laje protendida, o pessoal que estava fazendo o CQP exigiu uma prova de carga para as pré-lajes, aquelas tinham 4 centímetros de espessura com a nervura de 8 no meio. Então a gente fez um projeto de prova de carga e foi executado aqui a instrumentação, né, a instrumentação da pré-laje, a pré-laje já produzida, e a gente vai carregar ela. Aqui as etapas de carregamento, então, ali a forma, a pré-laje já posicionada, e a gente fez as etapas de carregamento conforme a solicitação do CQP com concretagem. Então a gente concretou uma camada, entrou uma parte do carregamento, concretou outra camada com 8 centímetros de concreto, mais uma parte de carregamento, e assim sucessivamente. Resultando aqui o resultado final, a pré-laje já toda carregada conforme a solicitação, né, os resultados da instrumentação da prova de carga ali. Então não apareceram fissuras. Ou seja, a parte depois da prova de carga, a gente conseguiu aprovar e produzir todas as pré-lajes necessárias para o projeto, né? Para todos eles. Aqui algumas fotos, né? Então, a viga, aí elas aguardando o carregamento, aguardando o transporte. Um desafio grande também foi a montagem dessas vigas, já que o trecho, o local de montagem das vigas era complicado, o acesso complicado, a estrada estreita. Então, aqui a gente tem as vigas, o apoio delas para elas não tombarem durante o carregamento, no transporte, aqui novamente um apoio metálico para evitar desastres, né, acidentes durante o transporte até o transporte até o local de montagem.
aqui o caminhão mostrando as dificuldades para chegar. Então, esse foi um grande desafio, né? Não cabia na estrada a viga, teve grande problema, teve que fazer um estudo para transportar a viga até o local. Aí o caminhão tinha subida, o caminhão deu problema, teve que ser guinchado, o peso da peça também, né? Aí a viga já no canteiro de obras. O desafio também foi a montagem. Então, para montar as peças, pesava em torno de 50 toneladas cada viga, foram adotados 2 guindastes de aproximadamente 130 toneladas, capacidade do guindaste, para cada parte da viga. Então, com os 2 guindastes, melhorou a condição de segurança, os cabos trabalharam praticamente na vertical, e ali é um lugar que acontece muito vento, muitas rajadas de vento, e essa viga, por ter uma superfície bem uma altura, 1,80 m, pegando vento, ela se movimentava muito na hora de fazer a montagem. Então, esse foi um desafio, fazer a montagem, aí a viga já sendo posicionada na cabeceira. Novamente, as vigas sendo posicionadas nas cabeceiras, né, nos seus apoios. Uma técnica que foi utilizada é que foi colocado 2 guindastes, um em cada cabeceira, para que a carreta chegasse no vão central, e aí descarregasse a viga. Isso facilitou bastante a velocidade de montagem de todas essas vigas. Certo? Bem, foi rápido, já que o Liv gastou todo o nosso tempo, né? E é isso aí. Só complementar, a racionalização toda da obra também passou pelo seguinte: várias obras de arte, 3 vãos típicos, 3 vigas típicas, né? Uma viga de 20, uma de 25, uma de 30, em vãos absolutos, assim, né? E com isso fez vários trechos, e depois a gente fez várias outras pontes também com essas mesmas vigas, né? Só adaptando o espaçamento entre as longarinas, né, Charles? Diversas. Com a mesma. Obrigado, Lívia. Obrigado, Charles. A alegria das perguntas. Bom dia, Charles. Obrigado pela palestra. Eu tenho uma pergunta diretamente para você. Em 2 partes. A pré-laje protendida fica incorporada como seção resistente na laje final. Em caso afirmativo, como é que foi feita a solidarização da armadura de tração sobre o apoio das vigas? A gente pôs a armadura complementar largada em cima da viga, passando por... Porque a pré-laje original tinha as esperas para fora dela, o projeto original, certo? A protendida não. E isto entrou o CQP. O CQP exigiu que tivesse essa complementação de armadura. Nós calculamos e, além das armaduras normais, ela é incorporada, sim, à laje, né, respondendo a tua pergunta, a laje de sustentação, e complementamos com bastante armadura, passando pela pré-laje e pelo apoio, largadas em cima da pré-laje. Portanto, a armadura de proteção teria que ter sido centrada e foi complementada com a armadura passiva. Exatamente, complementada com a armadura passiva. Curiosidade, houve alguma perda de placa durante a proteção? Olha, assim, significativa não, assim, que chegou ao meu conhecimento. Uma coisa ou outra perde por bate, fissura. Teve uma ou outra que chegou fissurada em função do transporte.
Na obra, que foram substituídos, mas durante a produção não teve problema, não. Fiz essa pergunta porque eu tive insucesso com 5 centímetros e perdi algumas placas, até que a gente tivesse uma pista bem nivelada. Então, fiquei muito curioso com 4, mas tudo bem, muito obrigado. É que tem a nervura de 8, que é para aumentar a rigidez, né? Ok. Obrigado. Martim, de Porto Alegre. Agradeço a palestra de vocês, da Cassol. Primeiramente, uma pergunta. Como é que vocês fizeram a laje protendida, a pré-laje protendida, no balanço? Segundo, a distribuição transversal que vocês adotaram, eu vi que o projeto original tinha mais vigas. E adotaram como média, pelos slides mostrados, 5 vigas. Por que não usaram 4 vigas, que teria uma otimização maior no tabuleiro? Terceira pergunta. As obras são todas isostáticas, não? Caso afirmativo, por que não foi estudada dar continuidade no tabuleiro, a fim de obter menos juntas estruturais e uma melhor conservação da obra durante seus 25, 30 anos, eliminando juntas e tornando a obra contínua, que é um ganho para a estrutura? E última pergunta, considerada a torção no elemento longarina, por causa em função da pretensão, que dá uns estribos um pouco diferentes. Sim, vamos de trás para frente. Sim, foi considerada essa torção. Inclusive, na primeira envio do projeto para o CQP, eles pediram para a gente aumentar a quantidade de estribos. Então, o CQP é importante para isso. Todas as obras deveriam ter o CQP, porque ele está faltando um pouco, próximo aos apoios ali na região dos 2,5 metros, nas proximidades do apoio, a gente teve que aumentar a área de armadura para isso. Certo? Segundo, agora de trás para frente. Então, essa foi a quinta, a quarta. Qual era a quarta pergunta que eu já esqueci? A primeira pergunta é a laje em balanço. Não tinha pré-laje em balanço. A parte em balanço ficou toda em loco. Distribuição transversal. A gente já fez alguns viadutos usando essas vigas com pré-laje em balanço, só que daí a gente usou ela treliçada. A gente pôs a treliça, deixou o espaço entre os apoios da longarina, apoia na longarina com a treliça, depois complementa com armadura negativa e concreta tudo junto. A pré-laje é inteira daí, mas ela tem o buraco vazio na região da longarina, para outras obras. A terceira pergunta era sobre a continuidade posterior. Aí foi uma questão comercial, foi vendida simplesmente apoiada, e essa armadura que seria necessária não entrou na comercialização. Certo? Faltou uma, não? Parabéns pelas apresentações. As obras da Cassol são emblemáticas, realmente, várias delas. E a minha pergunta se refere ao seguinte, talvez o Livre possa responder. Só para recordar, quantos anos já tem a Cassol trabalhando em pré-fabricados? E se nesse tempo todo, evidentemente, vocês usaram para os apoios, aparelho de apoio de neoprene, simples ou fretados. Eu pergunto, nos aparelhos de apoio de neoprene simples, nessa história toda da Cassol, vocês têm notícia de algum aparelho que foi projetado como aparelho de neoprene mesmo, não outro material? Existe alguma informação, alguma notícia de algum mau uso, mau desempenho do aparelho, sendo de neoprene? Oi, Emília. Primeiro, deixa eu cumprimentar o Martim, meu antigo chefe. Tá bom, Martim? 90 e poucos, né, Martim? Por aí.
Não, Mili, então, isso é uma discussão bem bacana de fazer. Assim. A gente utiliza os preceitos lá da norma, limita em 70 quilos por centímetro quadrado, a tensão de compressão no neoprene. E nesses anos, o Cassol faz pré-fabricado desde 1970 e bolinha, pouca coisa. A única patologia que a gente tem de neoprene é quando ele é mal instalado, quando ele está muito perto da borda, que não é patologia de neoprene, é patologia de concreto não protegido até, né? Agora, desde que bem dimensionado, respeitando o limite, bem colocado, não tem conhecimento de creep, de deformação excessiva, de levantamento de borda não comprimida, alguma coisa que tenha comprometido substancialmente a estrutura, né? Obviamente, a gente lança a mão dos neoprenes fretados, né? Essas obras que o Charles, a obra rodoviária, tudo, a obra que tem um esforço mais importante, onde o aparelho de apoio ele assume uma importância mais decisiva na ligação, a gente lança a mão do fretado. Mas o aparelho simples, Milton, a gente não tem essa notícia. Até eu não tive problema. Tive problema quando ele está mal colocado. Quando não é neoprene, né? Então, desde que você tem uma indústria que tem um selo de excelência, onde os materiais que entram lá dentro são auditados, são ensaiados e auditados, a gente não está comprando borrachão, a gente está comprando neoprene de verdade. E esse neoprene tem funcionado nesses anos aí sem notícia de patologia, né? Bom dia, Iberê, Ingecorps. Parabéns, Luiz e Charles, pela apresentação. É mais uma curiosidade, já que vocês falaram que a obra realmente tem uma vantagem de uma modulação muito grande. Se não foi, pelo menos, pensado ou conversado com vocês de avançar a pré-fabricação até outros elementos. Usar, por exemplo, pré-forma de travessa para tirar forma. A gente tem o exemplo lá de Guaíba. Eu acho que na revista do IABS da edição passada também se fala um pouco de fazer pré-forma do elemento travessa, né? Uma casca já com armadura incorporada. E as lajes, né? Ao invés da pré-laje, talvez já se pensar a própria laje do tabuleiro pré-fabricada e ligada por nichos e grauteamento com... vamos dizer, os próximos estágios aí da indústria do pré-fabricado trabalhando junto com a infraestrutura para acelerar o processo também. E o encontro leve estruturado, que deve ter muita estrutura ali no contorno de... aquela estrutura um pouco antes da ponte para trocar os aterros de encontro, que eu acho que ali também o pré-fabricado poderia dar um ganho de velocidade muito grande, né? Bacana a tua pergunta, Iberê. Nessa obra em particular, não teve nenhuma vamos dizer, consulta à Cassol de fazer a travessa pré-fabricada, travessa de apoio pré-fabricado ou até os pilares, mas a gente já fez bastante coisa nesse sentido. A casca, para a solidarização depois no local, já fizemos tem uns bons exemplos disso aí, né? Mas você tocou num ponto que é mais legal ainda, que é um ponto que a gente, inclusive, publicou nessa revista que vocês estão recebendo da Industrializar, sobre por que a gente não industrializa mais a obra de arte, né? Veja, a gente tem uma série de empresários do pré-fabricado, o meu chefe, o dono da Leonardo, que está aqui o sócio do Marcelo. A gente tem um problema de retorno do sobreinvestimento. Então, se não existir uma padronização das pontes, a seção das pontes padronizada, comprimento, dá para chegar perto de uma padronização, dificilmente um empresário vai investir em fazer formas ou fazer pistas, que nem o Charles relatou, de 600 toneladas, de 1.000 toneladas, para fazer uma obra específica. Então, quando a gente tem exemplos fora do país, Estados Unidos, que tu tem lá ponte tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4. Na hora de fazer uma intervenção numa rodovia, na hora de fazer uma nova obra de arte, uma ponte, um viaduto, essa ponte vai ser tipo 3 ou tipo 4. A indústria inteira tem a forma, todas, não é uma só, não é beneficiário A, B ou C. Todas têm a forma para o tipo 1, para o tipo 2, para o tipo 3 e tipo 4. Então não existe vamos dizer, uma diferenciação geométrica da estrutura que proíba o empresário de investir numa forma, numa metodologia construtiva para tentar diluir isso aí numa obra só. A forma está lá parada. Quando tem tipo 1 para fazer, todo mundo vai fazer tipo 1.
a forma vai ser usada. Quando não está, ela está lá parada. Então esse é o grande, acho que é o grande pulo da história. Diz assim, qual é que é o próximo passo da pré-fabricação? Talvez o tabuleiro todo, um problema de ligação que tem que resolver, um problema de continuidade no conforto de rodagem que tem que resolver, enfim. Eu acho que o grande pulo, o próximo pulo é isso. É a gente conseguir ter tipos padronizados de obras de arte para poder ter agilidade do pré-fabricador, para poder ter redução de custo no investimento inicial de uma obra dessa. E aí sim que a gente consegue dar essa agilidade que você está sugerindo aí. Quanto a essa questão da travessa, a gente fez dois viadutos recentemente, 2 projetos, né? Que no viaduto de acesso ao aeroporto de Florianópolis, as travessas foram produzidas pela Cassol. E interessante esse viaduto, um viaduto longo, todas as travessas a Cassol pré-fabricou, as longarinas são metálicas, não é Cassol. Com estudo de Bolt, nós fizemos também as pré-lajes, aí sim com balanço nas pré-lajes e a treliça para a pré-laje em balanço, isso aí. E outra sugestão que tu falou ali, o outro viaduto a gente fez o projeto na Marina de Búzios, onde as travessas é o caixãozinho, uma casquinha, com a armadura dentro. Então, tudo que você citou, nós fizemos. Nesse caso, não deu para fazer. Acabou. Bom dia, Charles, bom dia, Luiz, Júlio Timerman, que está falando. Eu não vou fazer 5 perguntas como meu irmão Martin, aí fazer só 2 aí. Martin, só um esclarecimento. Quando você perguntou da continuidade, você fala a continuidade da laje, no caso, não é isso? A viga contínua, da continuidade e proteção de continuidade depois. Tá, ok. Não sei. Nós temos nesse tipo de concepção, inclusive nós estamos discutindo isso na revisão da norma da 7187, estamos discutindo a implementação de laje de continuidade, quer dizer, aparentemente mantendo, vamos dizer, simplificadamente, as estruturas isostáticas, mas mantendo a laje, quer dizer, recomendando, né, a implementação de laje de continuidade, né, no sentido de eliminação das juntas de dilatação, que tem se constituído um verdadeiro problema nas obras aí, um problema que eu digo, problema de manutenção, problema realmente é um ponto aí que precisa ser bem debatido aí. Eu estou vendo que tem vários colegas aí da Gini, Union Tech, mas a gente tem recomendado isso na norma, no sentido realmente da gente, enfim, fugir desse problema. O segundo aspecto, a segunda pergunta, é com relação à flambagem lateral, principalmente nas vigas aí com 30 metros, 30 e poucos metros aí. Nós estamos enfrentando aí vários problemas, vários acidentes até, em vigas protendidas aí, com esses vãos maiores aí. E eu vi que também vocês tiveram dificuldade aí na operação, que eu digo, na movimentação dessas vigas, né? Você pega, ela fica parada só num dolly, no outro dolly, se não tiver tudo alinhado na curva lá, começa a dar uma torcida na viga. E como é que vocês trataram desse assunto? Porque é um assunto ainda, cadê meu amigo Milen aqui? Nós já resolvemos esse assunto de flambagem lateral, Milen? Cadê ele? Ainda não. Então, queremos... esse é um assunto, aí a 6118, ela trata de flambagem lateral de vigas, mas ela está muito mais voltada a edificações. Nós estamos discutindo isso na norma, na 7187, a flambagem lateral, na fase de montagem, já houveram alguns acidentes com relação a isso também. Para transporte, a gente desenvolveu um aparelho metálico no caminhão para segurar a viga, ela não tombar, em 2 pontos. E para montagem também, foi uma exigência, inclusive, do Murilo Cassol, que durante a montagem a viga ficasse escorada a 45 graus nos apoios para não deixar solto. Então elas ficaram escoradas até a concretagem do tablado.
Então são escoradas, para evitar isso. Essa questão do transporte é importante ver, porque nós tivemos alguns dissabores transportando telha de concreto. A telha é muito fina, né? Telha de 25 metros, muito fina, em dolly. A telha saía perfeita da fábrica e às vezes chegava na obra toda fissurada, né? Porque a flexibilidade da carreta, do dolly, a compatibilização. Mas realmente é uma coisa que tem que prever, né? Tem que prever, fazer um talão maior, tudo, para dar uma segurada, travar ela na montagem. A gente tem até um vídeo muito trágico na internet, montando aquela viga de 40 metros, acho que era, né? Que ela, durante a montagem, ela flambou e colapsou ali, né? E essa obra foi justamente depois que esse vídeo circulou, então por isso a preocupação do Murilo tão exacerbada, assim, depois que esse vídeo circulou, né? Sim. Sim, sim. Sim, imagina, 1.000 toneladas de proteção, 700 toneladas de proteção ali. Verdade. Então vamos lá, né, gente? Engenheiro Livre, engenheiro Charles, muito obrigado pela presença.